Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olá! Estamos aqui no Centro Espírita Arapari, diretamente de Itabuna, para mais uma doutrinária online. Sejam todos muito bem-vindos. Neste mês de dezembro, estamos trabalhando com o tema Vivendo com Jesus e nos baseamos no livro de Amélia Rodrigues, Psicografia de Divaldo Franco. Foi escolhido alguns capítulos para estudo, né? E hoje teremos mais um. Aguardem. Nós vamos começar os nossos trabalhos com uma mensagem. Quem vai ler a mensagem para nós vai ser a Sheila, nossa querida amiga do Centro Espírita Arapari. Ela vai ler a mensagem 200 do livro Vida Feliz, do Espírito Joana de Ângeles, Psicografia de Divaldo Franco. É uma mensagem que fala de agradecimento a Deus pela nossa existência. Seja bem-vinda, Sheila. Boa noite a todos, família Espírita Arapari, a todos que nos assistem, sejam bem-vindos. Eu queria pedir a todos aqui que deixem um like no vídeo, curtam o canal se você ainda não é inscrito, compartilhem para quem vocês gostam, né, que tem interesse pelo tema, compartilhe o vídeo, tá? E agora eu vou ler uma mensagem para vocês aqui do livro Vida Feliz, Psicografia de Divaldo Franco, ditado pelo Espírito de Joana de Ângeles. Eu vou ler a mensagem número 200, tá? Que diz assim: agradece a Deus, agradece a Deus a tua existência, louva-o através de uma vivência sadia, exalta-lhe o amor por meio dos deveres retamente cumpridos, dignifica-o, sendo-lhe um servidor devotado e fiel, apresenta-o à humanidade, tornando-te exemplo de amigo e irmão em todas as circunstâncias. Glorifica-o, trabalhando pelo bem em todos teus irmãos em humanidade. Respeita-o, obedecendo às soberanas leis que governam a vida. Reconhece-o em tudo e em todos mediante uma vida feliz.
na tua condição de filho bem amado. Maravilha de mensagem, muito linda, de excelente reflexão. É isso. Boa noite, fiquem com o tema de hoje. Que assim seja. Obrigada, Sheila, pela sua mensagem. Sempre bom te ouvir. E agora nós vamos fazer uma harmonização com a música. A música tem um poder muito grande de harmonização. E hoje vai ser com Cacá Rezende, que é uma evangelizadora de bebês. Ela vai, na voz dela, né, nós vamos ouvir Cristo, estou aqui. Vamos lá. Naquela tarde azul, eu pude te sentir no Monte Galileu, teu chamado eu compreendi. Então meu coração de esperanças palpitou e uma alegria imensa me invadiu, me levantou. Cristo, estou aqui, tão pequenino, a te seguir. Toma a minha luz e sou fermento do Evangelho de Jesus. Naquela tarde azul, eu pude te sentir no Monte Galileu, teu chamado eu compreendi. Então meu coração de esperanças palpitou e uma alegria imensa me invadiu, me levantou. Cristo, estou aqui, tão pequenino, a te seguir. Tomo a minha luz e sou fermento do Evangelho de Jesus. Cristo, estou aqui, tão pequenino, a te seguir. Tomo a minha luz e sou fermento do Evangelho de Jesus. E sou fermento do Evangelho de Jesus. Agora que estamos devidamente harmonizados, eu vou convidar a palestrante da noite, a Verônica Kataoka, será a nossa palestrante. Ela é divulgadora da doutrina espírita na região sul da Bahia. Está atualmente primeira secretária do Instituto Espírita de Itabuna, nosso querido ICEI. Também do Centro Espírita Porto da Esperança, em Itabuna.
e do Núcleo Espírita Maria Dolores. É uma trabalhadora incansável. Seja muito bem-vinda, Verônica. Queridos irmãos e irmãs, que a doce paz do Mestre Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que alegria estarmos aqui reunidos nessa casa de oração. Eu agradeço pelo convite, pela oportunidade do trabalho e quero parabenizar a esta casa pela iniciativa de trabalhar nesse mês de dezembro com essa obra maravilhosa da nossa queridíssima Amélia Rodrigues, Vivendo com Jesus, na psicografia de Divaldo Franco. E como nos diz Amélia, na introdução desse livro, na apresentação desse livro, que o objetivo que ela tinha ao escrevê-lo é trazer de volta a nós alguns encontros e vivências com Jesus, durante os dias em que ele jornadeou na terra, como estrela de primeira grandeza, com um brilho diminuído. Trazer de volta a consciência moderna. Então, além das passagens que ela vai nos apresentar, ela faz uma releitura de algumas situações do Mestre Jesus, para que possamos nos colocar no tempo de hoje. Afinal, as palavras do Mestre são palavras de vida eterna. Elas são válidas para qualquer momento, para qualquer época, para qualquer povo, em qualquer situação. Mas que tenhamos olhos de ver como podemos fazer um paralelo com os dias de hoje. Será que, por exemplo, o cenário que existia na época em que o Mestre Jesus nasceu, o Mestre Jesus veio estar conosco, como era o cenário da época? O cenário político, o cenário social, será que é muito diferente dos tempos de hoje? E aquelas parábolas contadas pelo Mestre Jesus, e aqueles personagens? Então a Amélia vai nos ajudar nesse primeiro momento da apresentação do livro a compreender como é que podemos trazer isso para a nossa época atual, tudo aquilo que foi vivenciado. Então, convido a vocês a entrar no túnel do tempo com a nossa querida Amélia Rodrigues. E ela inicia dizendo que naquela época que o Mestre estaria entre nós, a paisagem humana era assinalada pela ignorância e pela sordidez, resultante da situação de miséria econômica e moral. Vejam o cenário, observem como era o tempo de Jesus. Continua a nossa queridíssima Amélia Rodrigues. A sociedade, as nações, soberba e desvairada, exaltavam o poder transitório. Então, o que valia era aquele poder material, eram os reis da época. E se formos transportar para o nosso tempo atual, são esses reis modernos. São aquelas pessoas que acham que o poder é eterno, mas não é. É um poder transitório. Hoje é um grupo que ocupa uma posição, amanhã será outro grupo. Mas as criaturas humanas estavam devoradas pelo fogo das paixões grosseiras. Mas continua Amélia trazendo-nos o cenário da época em que Jesus esteve entre nós. Um monstro da guerra devorava as vidas. Então tudo era obtido pelo poder, pela força, pelas armas, sem quaisquer possibilidade de esperança e de paz. E Amélia nos diz que não havia lugar naquele tempo para o amor,
nem para a fraternidade. Vamos pensando, vamos refletindo juntos se este cenário daquela época é muito diferente do que temos hoje. E ainda nos diz Amélia que todas as profecias que anunciavam a vinda do Mestre Jesus eram interpretadas por aqueles que estavam ali, justamente porque estavam dominados por um espírito muito belicoso, como viria um Messias sanguinário, vingativo, e que ia libertar o povo de Israel através da força, instalar o reino de Deus, mas usando as armas. E nós sabemos que não foi assim, e não era assim que era a proposta, e que é a proposta do Mestre Jesus. A proposta do Mestre Jesus é a de amor, é de solidariedade, é de fraternidade, é de justiça. E isso tem que prevalecer entre nós. Mas vamos ver mais um pouquinho desse cenário, dessa época do Mestre Jesus. Olha o que nos diz Amélia Rodrigues. Os miseráveis arrumavam-se, os sem teto, sem terra, sem trabalho. Então, as classes dominantes já existiam. A sociedade, a desigualdade social. Então já tinham aqueles que estavam sem teto, sem terra, sem trabalho, sem comida. E eles ficavam brigando pelo poder. Nos diz Amélia que a dureza dos corações das classes mais abastadas, o comportamento cruel, a luta pelo poder, fariseus contra saduceus, herodianos contra publicanos, enquanto os homens da terra, os pobres camponeses, viviam na miséria, no desprezo, no abandono. Vamos refletindo. Olha o cenário que o Mestre Jesus nasceu, que veio trazer, justamente como nos diz a própria Amélia Rodrigues, a era da verdade. E de forma poética, ela vai nos dizer que na modesta e significativa aldeia de Belém de Judá, recebe aquele que é a luz do mundo e que viria à terra para que todos tivessem vida e a possuíssem em abundância. Vida em abundância. Mas o que é essa vida em abundância? Se não trazer a possibilidade de avançarmos moralmente e vivenciarmos as leis de Deus, de nos sentirmos completamente preenchidos pela força do amor. Mas continua Amélia a nos dizer de forma poética: Jesus chegou discreto, como a brisa agradável e perfumada de um entardecer ensolarado, e trouxe a possibilidade de, naqueles dias, haver uma calmaria. Surgiu durante o período inicial que Jesus veio comungar com os seus, com aqueles que não tinham a ninguém, nem quase o direito de viver. Então, se havia fome, se havia miséria, se havia desesperança, se havia abandono, o Mestre Jesus chegou, trazendo a calmaria, trazendo essa possibilidade de comungar com esses, com aqueles, porque, como ele mesmo nos disse, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, para os necessitados. E iniciou, nos diz Amélia Rodrigues, a sua doutrina, seu ministério de libertação das consciências numa festa, nas bodas de Canaã, para
entoar com um canto de beleza a doutrina das boas novas, de alegria, para anular as sombras e tragédias dominantes em toda parte e nos tempos do futuro. Então, a mensagem de Jesus, a boa nova, é para ser recebida com alegria, com coragem, com vontade de mudar. E continuando nesse túnel do tempo, Amélia nos diz que Jesus amou em especial os excluídos, convidando-os à renovação íntima e à luta pela sublimação. A sua mensagem era impregnada de ternura e objetivava todos os seres humanos, mas em especial esses, os excluídos, que também por eles foi respeitado e ouvido, deixando-lhe as marcas inconfundíveis das suas lições. E ela vem trazendo alguns desses personagens com que Jesus teve a oportunidade de conviver. Mas não são as histórias que ela traz dessas pessoas. Mas veja como ela mesma disse, a ideia de trazer a oportunidade de vivermos ou revivermos essas passagens do Mestre Jesus, mas com um olhar moderno, um olhar diferenciado, porque quando ela vai falar, por exemplo, da mulher samaritana, ela resume a personalidade daquela mulher com 2 palavras, antes da vivência com o Mestre Jesus: equivocada e pretensiosa. E aí é só a gente mergulhar na história da mulher samaritana, e uma boa recomendação é o livro Boa Nova, do nosso querido Humberto de Campos, para entender justamente essa personalidade equivocada e pretensiosa. Mas com aquela pequena conversa, aquele pequeno encontro com o Mestre Jesus, Jesus fez daquela mulher bela, mensageira da fraternidade. Uma tentativa de restaurar a união despedaçada antes entre os clãs primitivos. Porque samaritanos e judeus não tinham uma boa convivência. Mas nos traz outra personagem, Amélia Rodrigues, a personagem de Madalena. E, como eu disse, ela consegue resumir a Madalena em uma palavra: profundamente perturbada, mas que após o encontro com o Mestre Jesus se transformou num exemplo edificante. Tão edificante que Jesus apareceu primeiro para Madalena e não para os discípulos, não para sua mãe. E como nos diz Emmanuel no livro Caminho, Verdade e Vida, na lição intitulada Madalena, esse gesto de Jesus é profundamente simbólico em sua essência divina. E nos diz Emmanuel que dentre os vultos da Boa Nova, ninguém fez tanta violência a si mesmo para seguir Jesus como Madalena. Nem mesmo Paulo de Tarso faria tanto. Porque a consciência do apóstolo dos gentios era apaixonado pela lei, mas não pelos vícios. Então Madalena conhecera o fundo amargo dos hábitos difíceis, de serem extirpados. Então, ela precisou fazer uma transformação ainda maior, porque esses hábitos difíceis paralisavam a alma daquela mulher. E nos diz então Emmanuel que bastou o encontro com Cristo para abandonar tudo e seguir-lhe os passos fiel até o fim. Então,
Vamos pensando, vamos refletindo. Madalena conseguiu fazer essa transformação, muito mais até do que Paulo, porque ela tinha que largar, né, se libertar desses hábitos difíceis. Mais uma personagem, Joana de Cusa, uma dama rica, aristocrata do Império Romano, mas que Jesus, naquele encontro com ela, aconselhou para ela cuidar da família. Ela queria largar tudo e segui-lo, mas ele, nessa sua possibilidade de antever os fatos seguintes, aconselhou: primeiro, cuide de sua família, porque ela ia necessitar realmente de cuidar do seu marido. E nós sabemos que Joana de Cusa depois foi colocada na fogueira, e quando foi pedido para ela abjurar, negar a Jesus, ela deu o seu testemunho. Era assim chegada a hora naquele momento. Amélia nos traz também a figura de Nicodemos. Nos fala que é o doutor da lei, poderoso. Mas veja o que Jesus, no diálogo com Nicodemos, que ele teve a honra, Nicodemos, de receber claras e profundas informações sobre os múltiplos renascimentos. Aquele famoso diálogo de Jesus com Nicodemos. E Zaqueu, o publicano detestado por todos, no encontro com Jesus, quando ele comungou com a sua família, se transformou. Doou parte do que ele tinha, devolveu o dinheiro àquele que ele tinha tirado indevidamente, fez a sua transformação. Mas traz também Amélia Rodrigues, o Simão, mas o leproso, onde Jesus demonstrou para aquele homem o que realmente é a dignidade e que são aparências enganosas, não só a ele, mas a todos nós, quando naquele movimento de cura mostrou todas as possibilidades que nós temos enquanto espírito e que Jesus conseguia, com a sua capacidade de dupla vista, antever todas as possibilidades. Traz ainda Amélia Rodrigues, nesse túnel do tempo, as irmãs de Lázaro, onde Jesus as utilizou para ensinar o significado do trabalho, a eleição do mais importante na vida, naquele encontro com Maria e Marta, onde ele disse: Marta, Maria teve a melhor parte, ficou com a melhor parte, porque ela ficou aqui ouvindo, escutando os meus ensinamentos, enquanto você estava preocupada com as coisas da casa. Então, a todo momento e a todos os instantes, o Mestre Jesus estava disposto a nos trazer as informações valiosas, a lei de Deus, nos dando possibilidade de compreendermos cada vez mais o mandamento maior. E através das suas parábolas, ele justamente trouxe à baila, em cada uma delas, essa tríade: amar a Deus, amar ao próximo, amar a si mesmo. Se formos olhar as parábolas trazidas pelo Mestre Jesus, vamos poder pensar nessas parábolas esse mandamento maior. Porque nos diz Amélia que essas parábolas deixaram as mais belas informações a respeito da ética do comportamento humano, e trazendo para os dias atuais, porque não é apenas mais uma contação de história. Naquele momento que Jesus usava as parábolas para ensinar, mas ao mesmo tempo usando os elementos daquele momento, né?
ele trouxe para nós, como sendo palavras de vida eterna, a possibilidade de pensarmos, mas e hoje, na atualidade, como devemos ver essas parábolas do Mestre Jesus? E nos diz Amélia que ela pode ser utilizada, as parábolas, como processos psicoterapêuticos para a libertação das vidas algemadas aos conflitos do passado espiritual. Então, hoje, em que estamos nesse momento de transição, onde a palavra de ordem, ou o movimento, a ação de ordem seja o autoencontro, a reforma íntima, a possibilidade desse burilamento do nosso espírito. Então veja a riqueza do que Amélia Rodrigues nos traz nessa apresentação desse livro em relação às parábolas de Jesus. Ela resume cada uma das parábolas em duas propostas, né, de vermos as parábolas observando, por exemplo, na parábola do bom samaritano, a compaixão e a misericórdia. Na parábola do filho pródigo, nos sintetiza Amélia Rodrigues em duas palavras a possibilidade de verificarmos o arrependimento e a reabilitação. Então, como podemos, através dessa parábola do filho pródigo, ver esse ensinamento, arrependimento e reabilitação? Mas traz também, Amélia Rodrigues, a parábola das virgens loucas. E ela diz que pode nos ajudar a exercitar, e é uma rigorosa advertência sobre a parcimônia e o equilíbrio. Traz mais um exemplo, a parábola da figueira que secou, onde ela nos diz que é um convite à produtividade e ao bem. Veja então as possibilidades que a Amélia nos traz. Na atualidade, como podemos trazer as parábolas do Mestre Jesus para os tempos, esses tempos de transição. E provavelmente quando chegarmos no mundo de regeneração, veremos que essas parábolas vão nos trazer outras possibilidades. Que essas são algumas, mas como o ensino é amplo, né, e as interpretações podem ser diversas, vamos ver que para cada tempo essas parábolas podem trazer informações valiosas para a construção do nosso desenvolvimento moral. E aí, trazidos personagens, trazidas parábolas, Amélia começa a querer conversar conosco, a trazer para nós algumas reflexões que devemos fazer. Porque o Mestre Jesus ensinou e viveu o ensinamento. E é incomparável modelo para a humanidade. Mas, possivelmente, nós já o encontramos nas nossas jornadas passadas, mas não fomos fiéis. Optamos pelo mundo em vez de segui-lo. Lembremos, se vamos trazer algum personagem, aquele mancebo que queria seguir Jesus, mas na hora que Jesus disse, larga tudo e vem e me siga, ele não foi capaz de segui-lo. Será que nós também já negamos Jesus? Já optamos por viver as paixões mundanas em vez de segui-lo? Cada um tem que se perguntar, porque é esse o convite de Amélia Rodrigues nesse texto da apresentação do livro. E ela nos diz que se assumimos o compromisso de mantê-lo vivo nos nossos corações, mas o deixamos no recanto secreto das almas e dos sentimentos. Será
Será que ainda estamos deixando Jesus lá adiante? Ou já estamos realmente vivenciando os seus ensinamentos, trazendo-o para perto de nós? Porque a ideia de Jesus agora é uma ideia que tem que se modernizar. Não é mais aquele, né, da apresentação religiosa. Ei-lo que agora, olha o que nos diz Amélia Rodrigues, retorna o Mestre e o reencontramos devestido do luxo e da ostentação religiosa do passado, com que o apresentaram ao mundo, desfigurando-lhe a grandeza. E hoje ele caminha entre nós como anônimo, entre as multidões, auxilia em silêncio na ternura. Como ele disse naquela época, ele continua valendo para todos os tempos. Quando cuidastes de um desses pequeninos, é a mim que fizestes. Então Jesus está aqui entre nós o tempo todo, nos convocando, nos chamando, nos pedindo para que possa seguir com Ele, para que possamos realmente colocar todo o nosso sentimento, toda a nossa disposição, toda a nossa vontade de mudança a serviço do bem. Então Ele está aí, caminhando entre os anônimos, a multidão. E nos diz então Amélia Rodrigues, mas se ainda não encontramos com Jesus, se ainda não encontramos com Jesus, então cada um tem que se perguntar, eu já realmente me encontrei com Jesus? Eu já estou em conexão com o Mestre? Ela diz que se não encontramos, que nós devemos parar e reflexionar, direcionando os passos na sua direção. Porque se já o encontramos, mas que ainda não deixamos arrastar pela sua força de amor, que façamos imediatamente, pois o tempo urge. Nos organizemos, nos entreguemos a essa possibilidade de estar perto do Mestre Jesus. Então ela faz esse convite, essa vivência com Jesus tem que ser incorporada em nossos corações. Então podemos já até ter encontrado, mas se não nos deixamos arrastar pela sua força de amor, não ainda estamos com Ele, verdadeiramente. Pensando em todos aqueles personagens que foram trazidos na noite de hoje, e tantos outros que ela não cita, mas que sabemos, cada um com as suas dificuldades, cada um com seus vícios, mas também com as possibilidades. E que nesse encontro com Jesus fizeram a mudança. Aí podemos pensar, mas aqueles outros encontraram com Jesus pessoalmente, estiveram ali próximo da sua energia. Doce engano. Nós sabemos que não precisamos da presença física do Mestre entre nós para podermos senti-lo pulsar em nossos corações. O Mestre está aqui. O Mestre está entre nós o tempo todo. Gratidão. Que Jesus nos abençoe e fortaleça hoje e sempre. Que assim seja. Muita paz para todos. Estamos encerrando então mais uma noite de doutrinária do Centro Espírita Arapari. Somos muito gratos a todos que estiveram conosco nesse período. Todos os colaboradores, nós desejamos um excelente 2022. Desejamos estar juntos, se possível, presencialmente.
Feliz ano para todos! Nós vamos encerrar com uma mensagem de vídeo do Espírito Emmanuel, em psicografia de Chico Xavier. E o tema não poderia ser outro: para o ano novo. Vamos ouvir.